Graças e paz a todos, continuando aqui a nossa série sobre os assuntos da escola bíblica da Igreja Batista Aliança, que é a Igreja Batista que eu faço parte, e a minha classe é a Maturidade Cristã, que nós estudamos esses livros aqui, das missões nacionais, da própria Convenção Batista Brasileira, CBB, e nós estamos estudando sobre a vontade de Deus, que é a lição 3, certo? No vídeo passado nós fizemos uma introdução e a respeito da vontade de Deus. E por conta da quarentena, nós não estamos indo para os cultos, nós não estamos indo para os templos, reuniões no templo. Então resolvi gravar vídeos, né, para que os alunos não fiquem sem conteúdo, para que os alunos não fiquem sem aula, né? E aproveitando, para quem não faz parte da Igreja Batista da Aliança e também para quem não faz parte dessa classe, da Autoridade Cristã, também é uma oportunidade para que você possa ver o conteúdo, né, saber o quanto é bom esse conteúdo da maturidade cristã. Então hoje vamos falar sobre as condições para estarmos na vontade de Deus. Então não é qualquer um que vai entender a vontade de Deus, né? Ou então hábito para entender a vontade de Deus, certo? Então existem algumas condições, né, algumas exigências para que nós possamos entender, seguir e obedecer à vontade de Deus. A primeira condição que eu queria pontuar aqui é a respeito do novo nascimento, certo? Então, para que você possa entender a vontade de Deus, é preciso você nascer de novo. Okay? Um grande mestre de Israel, como narra a Bíblia, que foi Nicodemos, ele não entendia os feitos de Jesus, o que Jesus fazia, tal. E até mesmo alguns ensinamentos de Jesus, ele não entendia isso. E Jesus falou para ele que é necessário ele nascer de novo. Então, nascer de novo, ele vai muito além de entendimento, né, de intelectualidade, ok? Então, às vezes você pode ser muito inteligente, você pode ser um grande analista de textos, né, intérprete e tal, mas se você não nascer de novo, você não vai entender a vontade de Deus. Deus não vai revelar para você a vontade dele. Então, o primeiro critério é nascer de novo. Você precisa se converter. Você precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, né? E te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Certo? Então, isso é o novo nascimento. O segundo ponto é ter uma percepção espiritual. Então, a nossa mente espiritual, ela tem que estar aberta. Nós, para poder entender a vontade de Deus, é algo espiritual, é algo sobrenatural, não é algo natural. Então, a vontade de Deus, muitas vezes, ela vai muito contrário à lógica humana. Então, vai muito contrário ao nosso senso crítico de lógica, nossa razão, certo? Então, é algo que vai além da razão, vai além do natural. Então, por isso que chamamos de sobrenatural. Então, às vezes que nós usamos muita racionalidade, nós não conseguimos entender a vontade de Deus. Então, nós precisamos usar a espiritualidade, nós precisamos ter uma mente espiritual. É por isso que o primeiro ponto tem que nascer de novo. Porque para você poder nascer de novo, depois que nasce de novo, você vai ter uma mente espiritual. Tendo uma mente espiritual, você vai poder entender as coisas espirituais. Entendendo as coisas espirituais, você vai entender a vontade de Deus. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então o homem espiritual, ele consegue entender melhor a vontade de Deus. Terceiro ponto é ter uma vida pura. Você precisa ter uma vida reta diante de Deus. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa ela não vai pecar, ela nunca vai pecar. Não, todos nós pecamos, nós somos pecadores, certo? Ninguém aqui é Priscila Alcântara. Então todos nós somos pecadores, nós caímos, nós pecamos, certo? O próprio Paulo disse que de todos os pecadores ele é o maior, então imagine nós, né? Então, o que ter vida pura significa ter uma vida reta diante de Deus. O pecado para a vida de um cristão, de uma pessoa convertida, ela deve ser um erro de trajeto. É um erro, o pecado é um erro. Deslizou, caiu, e não uma prática. Quando você começa a viver na prática do pecado, né, que o pecado vira comum, né, para você, e você não percebe isso, então isso passa a ser uma iniquidade. Então o pecado passa a ser uma normalidade na sua vida. E o pecado ele não pode ser uma normalidade na nossa vida, pode ser um erro de trajeto, no qual você cai, peca, erra, se arrepende e começa tudo de novo e começa o trajeto novamente, certo? Então, para a gente poder entender a vontade de Deus, nós precisamos ter essa vida pura, essa luta contra a carne para poder viver reto. E não viver uma vida de iniquidade, uma vida de pecado depravado, né? E isso só nos afasta
da vontade de Deus. Lá em Isaías 59:2 diz assim, ó, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto diante de vós, de modo que não vos ouça, certo? Então, a pessoa que ela tem uma vida de iniquidade, ela não consegue entender a vontade de Deus, ok? Então, para que a gente possa entender a vontade de Deus, nós precisamos lutar contra a nossa própria carne, tentar viver uma vida reta, uma vida íntegra diante de Deus. E o quarto e último ponto é ter disponibilidade, né, ou disposição para obediência. Nós precisamos obedecer, nós precisamos ser obedientes. Às vezes nós não conseguimos entender a vontade de Deus assim de cara, né? Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus quer de nós que nós obedeçamos a Ele, entendeu? Por exemplo, Abraão. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia, né? Deus ele não mostrou no GPS o ponto que ele ia parar, não. Simplesmente Abraão deixou tudo e foi. Ele obedeceu. Então, quando Deus chamou Moisés para poder libertar o povo, né? Moisés até resistiu um pouquinho ali, mas ele obedeceu, né? Ele não sabia como isso ia acontecer, como é que ele ia libertar, tal, mas ele foi. Quando Deus chamou Gideão, por exemplo, para poder guerrear, ele era um homem, ele não se sentia menor da sua casa, ele não se sentia digno, né? E ele não sabia como vencer uma guerra com 300 homens, entendeu? Mas para ele não importava, ele obedeceu, ele apenas obedeceu. E aí, depois que ele veio entender qual é a vontade de Deus. Então, todos os exemplos que nós vimos aqui são exemplos de pessoas que obedeceram mesmo sem entender bem a vontade dele. E só vieram entender depois. José do Egito, depois de muitos anos, foi que ele veio entender os sonhos que ele tinha. Né? Depois que veio se cumprir, que ele veio entender a vontade de Deus, qual o princípio de Deus, qual o propósito de todo o sofrimento que ele passou lá no Egito, até chegar ao Egito, até se tornar governador do Egito. Ok? Então, nós precisamos se dispor a obedecer a Deus para poder entender a vontade deles. E é o primeiro passo, é um ato de fé, é um ato de obediência, e isso agrada a Deus. Então, às vezes Deus te chama, Deus está te levando para algo, né, que você às vezes não está entendendo por que está passando por isso, que caminho é esse, tal. Mas confie em Deus, obedece a Ele, né? Faça o que Ele está te dizendo, viva uma vida de obediência, que tudo vai dar certo na tua vida.